Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Hoje estamos aqui, graças a Deus, esse dia que se chama hoje, para meditar no livro de Josué, capítulo 23, 16 versículos, né? O sermão de Josué é o título aqui desse capítulo aqui. Bendito seja o nome do Senhor. O versículo 1 fala assim, ó: E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel e todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, né? Josué já estava com uma certa idade, avançado, lúcido, irmãos, ali, mas com já uma certa idade, já não tinha aquele mesmo vigor físico, aleluia. Aqui a Bíblia fala que no capítulo 23, Josué reúne o povo. Qual povo, irmãos? Os líderes, os homens que estavam na frente das tribos, para quê? Para conversar. Para, irmãos, conversar a respeito do que, irmãos? De uma notícia popular, de um esporte, de algo? Não, de Deus, da obra do Senhor. Tratar das coisas concernentes ao melhoramento da obra de Deus. Isso é importante, irmãos. A igreja, ela fazer isso, ela sentar, ela conversar, ela orar. Josué, como líder, ele estava dando direções de Deus para os seus liderados, mas ele também os ouviria. Para quê? Para que juntos, irmãos, eles tivessem aquela comunhão, aquela intimidade, orassem, para que Deus assim viesse tomar a direção, viesse a ter diretrizes, regras, mandamento. E essa é a obra de Deus, irmãos. Tem que ter ordem e decência. Versículo 2: Chamou Josué todo o Israel, aos seus anciãos, seus cabeças, seus juízes, seus oficiais. Ele disse-lhes: Eu já sou velho e entrado em dias. Acabamos de falar aqui, irmãos. Essa reunião, essa conversa, esse diálogo, de o líder ouvir os liderados e o líder passar aquela orientação dada por Deus, isso é fundamental, irmãos. E isso na época aqui do Velho Testamento eles usavam como estratégia de guerra, para se programar, para projetar aquilo que eles iam fazer, irmãos. Isso eles apresentavam em oração diante do Senhor, irmãos. Aleluia. E Deus assim se agradava, Deus assim aprovava esse tipo de reunião, irmãos. Aleluia, porque tinha propósito, tinha objetivo ou glória. Tudo na vida cristã tem que ter objetivo, propósito. Versículo 3. E vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações, por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é que tem pelejado por vós. Que maravilhoso, irmãos. Aqui nós vemos que Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele está no controle. Ele tem pelejado por vós. Ele tem pelejado por nós, irmãos. Por isso, nós, o povo, a igreja de Cristo, temos vivido vitórias, temos vivido conquistas, irmãos, e muitas outras mais Deus quer fazer, Deus quer realizar, Deus quer operar, Deus quer fazer, mas tudo segundo o seu propósito, tudo segundo a sua vontade. Naquela época tinham uma ordem de Deus que estava lá em Deuteronômio 7,16, Números 33, 55, os irmãos podem ler, de expulsar os inimigos, tirar o mal da terra, para que eles possuíssem a terra. Irmãos, hoje nós temos que tirar o mal. O mal hoje, na minha, na sua, na nossa vida, se chama pecado. O pecado é uma ofensa a Deus. Não pode o pecado prevalecer. O pecado é inimigo nosso, irmãos. O pecado, ele quer nos tirar de Deus. E a ordem de Deus é expulsar o mal, tirar o inimigo, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Versículo aqui, número 4. Vede que vos repartisse por sorte em herança a vossas tribos, essas nações que restam, bem como as nações que têm destruído. Desde o Jordão até o grande mar, para o pôr do sol. Então os irmãos vê que
Muitas guerras foram tidas ali. Muitos povos morreram, reis morreram. Para quê? Para que a terra que foi dada por Deus a eles, fossem possuídas. Mas os irmãos estão vendo aqui que o livro de Josué, de 24 capítulos, ele está encerrando. E ainda, irmãos, tinha muita gente de outros povos no meio deles ainda. E a ordem de Deus não era essa, irmãos. Deuteronômio 7,16. Isso começa no versículo 1 do capítulo 7 de Deuteronômio, Números 33, 55. Irmãos, os irmãos vê lá Êxodo 23. E aí vai, irmãos. Deus vem falando, Deus vem orientando, Deus vem dizendo, Deus vem dando ordem, Deus vem lembrando a eles a palavra que foi dita pelo ministério de Moisés, mas muitos não a cumpriram, muitos não a colocaram em prática. Irmãos, e se os irmãos verem desses versículos que são citados, ela fala assim que esses que ficaram vão ser por laço para a vida deles. Irmãos, é um perigo, irmãos. Não podemos brincar, não podemos vacilar, não podemos abaixar a guarda, não podemos, irmãos, ficar quietos no momento de batalha, de guerra. Estamos numa batalha, irmãos. Um dia, se o Senhor assim permitir, vamos falar igual Paulo. Guardei a carreira, aleluia. Irmãos, um dia nós vamos falar igual Paulo. Nós vamos chegar lá, entregar tudo para o Senhor. Mas nessa terra, irmãos, estamos numa batalha, estamos numa guerra. Não podemos abaixar a guarda. Tem pessoas abaixando a guarda, pessoas sendo enredadas, iludidas pelo pecado, sendo presa na garra do pecado. Irmãos, não pode parar, não pode descuidar. Guarda o que tens, levanta a sua cabeça, não seja vagaroso ou vagarosa no cuidado da sua vida cristã. Oh, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Versículo aqui, irmãos, sim, que o Senhor vosso Deus as impelirá e as expelirá diante de vós, e vós possuireis a terra, como o Senhor vosso Deus vos tem prometido, né? Deus assim era a vontade plena dele, que todo esse povo que estava na terra fosse expulso, tirado, arrancado. Irmãos, se os irmãos lerem Deuteronômio 7:1, Deus manda exterminar, arrancar, desde as crianças até os maiores, para que o mal não ficasse no meio do povo. Deus não quer que o mal fique no meio da igreja, irmãos. Tire esse mal, arranque esse mal. Não brinca, irmãos, com fogo que vai se queimar. Pecado, irmãos, pecado não é brincadeira. Pecado afasta o homem, a mulher de Deus. Hebreus 3, capítulo 3 fala assim, ó, antes exortai-vos uns aos outros, para o dia que se chama hoje, para que não vos endureça pelo engano do pecado. Irmãos, leia lá o capítulo 3 de Hebreus, vai falar isso bem claro. Não brinque, irmãos. Não tenha nada que seja de estimação. É bonitinho, eu vou guardar. Erro, pecado não pode se guardar, irmãos. Tem que ser confessado, deixado, para que a misericórdia de Deus possa nos alcançar. Aleluia. Versículo aqui, bendito seja o nome do Senhor, de número 6. Esforçai-vos muito para guardardes, para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita nem para a esquerda. Esforçai-vos, irmãos. É com força, é com dedicação. A Bíblia diz que o reino dos céus é ganhado à força. Irmãos, esforça que te ajudarei. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Tem gente que fala assim, o pastor da minha igreja está arrumando um lugarzinho lá para mim. Não está arrumando não, irmãos. Ele é um líder, é um guia, é um homem separado por Deus para te mostrar, te orientar, te conduzir, te mostrar o caminho que deve seguir. Mas a salvação individual, você tem que querer. Aquele que deixar e abrir, eu entrarei e serei com ele. Apocalipse 3:20. Mas tem que deixar, tem que querer. Fala assim, eu quero, muda, transforma a minha vida, o meu jeito de ser. O povo aqui tinha que,
A ordem não era para baixar a guarda, a ordem era para se esforçar mais ainda. Se eles estavam no momento aqui, irmãos, de conquista, de vitória, aqui pleno, de êxito, estavam conquistando, não era agora para relaxar, era para ter mais cuidado ainda, irmãos, como se estivesse no meio da guerra. Irmãos, Davi, diz a palavra, ele foi relaxar por um momento, irmãos, não sair a batalha. Olha algo trágico que aconteceu. Irmãos, fica de alerta para nós. Versículo aqui, bendito seja o nome do seu 7, para que não entreis no meio destas nações, e que ainda fique convosco, e do nome dos seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os rivais, nem a eles o inclinareis. Irmãos, a mesma ordem que falou lá no início do livro de Josué, que falou por meio do intermédio de Moisés, Deus estava lembrando: não associeis essas nações, não jureis pelos deuses delas, não tenhais participação, não tenhais. Irmãos, quem é de Deus é da luz, irmãos, não anda com as trevas. Quem é de Deus, irmãos, é sal da terra e luz do mundo. Não ande de braço dado com pessoas. É meu amigo, é mesmo sendo meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, um vizinho, um conhecido, alguém, e eu gosto dele, e por isso que eu ando e eu pratico certas coisas com ele. Não, irmãos, você é de Deus, você é da luz, você é um cidadão dos céus, um embaixador de Cristo, herdeiro e co-herdeiro de Deus. Você não pode mais ter amizade do mundo. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. A ordem de Deus era direta: não façais associações, não tenhais aliança com o povo dessa terra. Irmãos, você está aqui de passagem, você é peregrino nessa terra. Não tenha intimidade, não tenha conversa. Lá na Epístola de João fala assim: não recebais em casa, nem os saudeis. Isso é sério, irmãos. Isso é para a igreja, isso é para nós hoje. Não vamos fazer, irmãos, aliança com aqueles que não servem a Deus. Salmo 1 fala isso, irmãos. É ordem de Deus para nós, aleluia. Continuando aqui, o versículo, louvado seja Deus, 8. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Olha, estavam fazendo, continuem fazendo. Estavam orando, continuem orando, ore mais. Estavam jejuando, jejue mais. Lê mais a Bíblia, vigie mais. Busque mais a Deus, se aparte do que é mal. Cuidado, é a ordem de Deus. Estejais alerta, vigilantes, vigiai e orai. Essa é a mensagem de Deus para nós. Versículo aqui 9. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós, ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Por quê? Porque estavam na obediência. Quando estamos na obediência à palavra, ninguém pode nos resistir. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras em vós estiverem em vós, tudo o que quiserdes vos será feito. Mas tem que estar nele quem é em Cristo Jesus. Aleluia. Versículo aqui 10. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tenho falado. Irmãos, vamos ler aqui Levítico, bendito seja o nome do Senhor, 26, versículos 7 e 8, fala assim, ó: e perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. Versículo 8. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Era algo milagroso, irmãos, que Deus assim os habilitava, os capacitava, e um homem perseguia 1000. Os irmãos viram aqui também em Levítico 26, 7 e 8. Irmãos, Deus dava uma estratégia, uma sabedoria, uma força, algo sobrenatural, que eles ganhavam de exércitos maiores que eles, gigantescos. Os irmãos vê lá dos valentes Davi, um dos Aimar, se não falha a minha memória, ele perseguiu, irmãos, praticamente a 1000 filisteus e os resistiu ali sozinho à espada e os matou. E os outros valentes de Davi? O que era isso, irmãos? Era a vinha de Deus, essa estratégia, essa força, essa capacidade, irmãos, de guerrear e ter grandes conquistas. Hoje é espiritual, irmãos.
Hoje, através da oração, do poder da palavra, do nome de Jesus, o inimigo bate em retirada. Aquilo que está, irmãos, amarrado é desamarrado. Hoje, agora, sobre a sua vida, Deus está desamarrando. Deus está colocando o inimigo para correr. Os obstáculos estão batendo em retirada. E uma vitória extraordinária de Deus está vindo sobre a sua vida no nome de Jesus. Aleluia. Continuando aqui, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Versículo 11. Para guardar diligentemente as vossas almas, para amares o Senhor vosso Deus. Irmãos, tem que amar o Senhor. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Assim diz a palavra. Versículo 12. Porque se algum modo vos desviardes e vos apegardes ao restante das nações que ainda ficou entre vós, com elas vos aparentardes e elas entrardes elas a vós. Versículo 13. Sabei certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, açoite a vossas costas, espinho aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Então, irmãos, tinha que ficar numa posição de obediência. A vitória do servo e da serva de Deus é obedecer ao Senhor em todo tempo, guardar a palavra, não ter mistura. Irmãos, o povo de Israel pereceu, diz a história bíblica, porque são uma mistura de gente no meio deles. Isso os contaminaram. Muitas vezes os levaram a duvidar do poder de Deus, a maldizer, a murmurar. Irmãos, não tenha mistura com as pessoas, com os pensamentos lá fora. Mas a mistura sua Hebreus 4:2 seja com a palavra. Essa mistura é boa com a palavra e a fé. Isso sim, irmãos, nos garante vitória total. Aleluia. Versículo 14. Eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis que todo o vosso coração, com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra que falou, todas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus, todos vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Tudo que Deus falou através do ministério de Josué se cumpriu. Irmãos, tudo que Deus tem falado para nós tem se cumprido. Permaneçamos na sua presença, fiel a Ele, aleluia. Versículo 15. E será que assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Olha, irmãos, será que assim sobre vós vieram todas as boas coisas? Deus tem planos de paz para nós, irmãos, para o fim que nós desejamos, diz a palavra. Aleluia. Que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir sobre a terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Deus não quer trazer nada de mal, irmãos. Deus não quer que nada de mal chegue à sua vida. Mas quando as escolhas nossas são erradas, nós procuramos o caminho mau. Porque quando estamos na obediência, boas coisas da parte de Deus vêm sobre nós. Recalcada, sacudida e transbordante, diz a palavra. Más coisas são quando saímos da presença. Boas coisas quando estamos na presença do Senhor. 16 para nós encerrarmos. Quando transgredirdes a aliança do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes servir a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis sobre toda a terra que vos deu. Irmãos, os irmãos veem que Deus, o Senhor, constantemente Ele vem nos falar para nós não irmos para o caminho mau. Mas alguém fala assim, mas eu não estou indo. Mas Ele está sempre alertando, avisando, não vá. O fim é trágico. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Irmãos, muitos saem da presença do Senhor, irmãos, e pagam, e sofrem, e choram, e perdem, e tem algo terrível que acontece quando eles voltam às vezes, irmãos. Deus tem misericórdia, mas não precisa passar por isso, não precisa sofrer, não precisa cair na mão do inimigo. O inimigo não tem amor, ele quer matar, roubar e destruir. O homem que não serve a Deus não tem amor. Deus é misericordioso, por isso que Davi falou assim, Senhor, eu quero cair nas tuas mãos. Quando aparece o anjo, ele dá aquelas 3 propostas lá. Na mão de Deus, Davi sabia que tinha misericórdia. Irmãos, fique na presença do Senhor. Não se deixe enveredar, se enredar pelas coisas desse mundo, irmãos. Sirva a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Irmãos, não esqueça de deixar o joinha, para o canal está sendo bem visto. Compartilhe esse link. Vamos fazer junto à obra do Senhor, irmãos. Aqui não estamos porque recebemos algum valor
monetário, dinheiro, não. Nós estamos aqui por amor a Deus e sua palavra. O intuito que Deus coloca aqui no nosso coração, irmãos, é de ganhar almas e alcançar vidas. Irmãos, uma alma só, se converter, irmãos, tudo que estamos fazendo aqui com vocês está sendo aceito e reconhecido por Deus, irmãos. Mas o objetivo é pregar, é evangelizar, ganhar almas para o reino de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus.